Olá, galera. Nesta oportunidade vou mostrar um projeto interessante que é conseguir desenvolver um aplicativo 100% funcional utilizando o Copilot como desenvolvedor. Inicialmente eu defini o papel do chat como sendo um desenvolvedor Java experiente. E o primeiro prompt que enviei para ele foi esse: vamos desenvolver um projeto em Java com Spring Boot, com banco H2, JPA, padrão MVC. E ele já começou a me enviar sugestões de como seria o projeto, mas eu já tinha mapeado o que eu queria fazer e enviei para ele os detalhes específicos do projeto. O objetivo seria criar um aplicativo para gerenciar um abrigo de animais, as entidades que deveria ter funcionário, animal, raça, espécie, com os campos de cada um. As funcionalidades que eu queria, inicialmente, desenvolver o CRUD para todas as entidades e alguns relatórios específicos baseado em uma ou mais entidades. Finalmente, eu informei para ele os relacionamentos que existiam entre as entidades com a cardinalidade específica. E ele já começou a me mostrar o código e o planejamento do projeto. Sendo assim, eu utilizei o framework STS versão 4 e comecei a colocar aqui o código que o Copilot ia me enviando. Assim, podemos ver aqui a estrutura do arquivo, os controllers, details, exceptions, models, services, repositories, etc. Ou properties que eu queria, ele me deu também. Os arquivos SQL, tanto de criação de tabelas quanto de carga de registros para essas tabelas. E após ajustes bem simples e sempre com a ajuda do Copilot, eu consegui executar o back-end da aplicação. E para testar a aplicação funcionando, entro no console do banco H2, que é esse aqui, conecto e já ele me mostra as tabelas que existem, que eu criei com o back-end da aplicação. Animal, espécie, funcionário, raça, e se eu quiser ver os registros que existem, por exemplo, na tabela animal, vamos executar e ele me mostra. Então, a parte do back-end está 100% funcional. Agora vamos partir para o front-end da nossa aplicação. Esse aqui é o prompt que eu utilizei para solicitar ao Copilot começar nosso projeto de front-end. Falei assim: pode gerar uma interface gráfica com React, com layout moderna e elegante para acionar todas as APIs. Me informa o que devo instalar e como devo executar. Eu não sou um experto em front-end, então meus prompts são muito detalhados, mas não muito técnicos. Mas ainda assim, o Copilot ele me entregou passo a passo o que eu deveria criar, o que eu deveria instalar e por aí vai. Cabe salientar neste ponto que a gente não vai conseguir um produto 100% funcional com um ou dois prompts. Eu gastei um dia inteiro para fazer funcionar a parte do front-end e um tempo similar para o back-end. Então, assim que ele me dava o resultado de um prompt, me sugeria os seguintes passos, eu avaliava, ajustava o meu prompt seguinte e assim ia construindo a aplicação.
Eu utilizei o Visual Studio Code para colocar os códigos que o Copilot ia me entregando. Criei a pasta do projeto front-end e ia organizando aqui os códigos segundo ele me dizia. E ele foi capaz de ver quais APIs o meu back-end tinha implementado e, segundo isso, ele criou as páginas correspondentes para cada uma dessas APIs. E após alguns pequenos ajustes de erro que aconteciam, sempre com a ajuda do Copilot, eu consegui ajustar e rodar com sucesso. Agora vamos ver a parte do front-end executando. Este é o aplicativo que gerei sem digitar uma linha de código. Eu desempenhei o papel de analista e o Copilot foi meu desenvolvedor. Nós fizemos o back-end em Java Spring com banco de dados H2 e seguindo o modelo Model View Controller. E na parte do front-end foi gerado com React e Node.js. E esta é a página que o Copilot criou para mim. Eu pedi para ele criar uma página inicial, dando as boas-vindas, e com um menu no topo e com cards para cada uma das APIs na parte central da tela. Se eu acionar o card de animais, por exemplo, ele já me mostra e carrega todos os registros da tabela de animais, os registros que foram carregados automaticamente quando iniciei o backend. E aqui, totalmente funcional com as funcionalidades do CRUD. Por exemplo, em funcionários, aqui estão meus funcionários. Se eu excluir, por exemplo, vou criar um novo funcionário, ele abre uma janela com o ID incremental automaticamente e com a opção de salvar. Aí ele mostra o funcionário salvo e me mostra o novo funcionário aqui na tela. E assim para espécies, para animais. E ainda tenho na página de relatórios, onde posso, por exemplo, consultar os animais por espécie, atrelados à espécie com código 2, ou então por funcionário, com o código de 12 funcionário, ou também disponíveis para adoção, por exemplo. Então, esse é o aplicativo que eu consegui criar com o Copilot em 2 dias e demonstrando assim que estas ferramentas, quando bem utilizadas, podem incrementar a produtividade dos analistas e desenvolvedores de maneira muito eficaz. Bom, para finalizar este projeto, eu decidi fazer alguns ajustes. Por exemplo, se eu vou para a aba de espécies e quiser editar a descrição, eu posso colocar, por exemplo, em maiúsculas, vou salvar e ele me informa que foi salvo. E se eu quiser excluir esse registro, veja que eu consigo, vou confirmar a exclusão e ele me disse que esse registro está vinculado a outros registros do sistema e eu estou conseguindo capturar essa mensagem do backend da aplicação. Aqui ele me informa no backend, no banco de dados, que teve uma tentativa de violação de integridade referencial e lá no exception da aplicação eu capturo esse
erro e atribuir-lhe uma mensagem personalizada. Essa mensagem ela foi mostrada no front-end da nossa aplicação, não permitindo a exclusão desse registro. E também fiz algumas melhorias na página de relatórios, incluindo gráficos dinâmicos que vão mostrar as informações dos dados da parte da esquerda em forma de gráficos na parte da direita. Por exemplo, eu tenho aqui, né, a consulta paginada com um total de 20 registros, certo? 4 páginas. E se eu, por exemplo, filtrar pelo funcionário de código 3, bom, aqui ele mostra todos os registros, né? São 10 cães e 10 gatos. E aqui o João, ele tem 4 cães e 4 gatos atribuídos a ele. Se eu filtrar, por exemplo, por funcionário de código 3, aí ele me disse que tem 5 registros. E aqui posso ver que tem 3 cães e 2 gatos. Aqui o Pedro com essa informação em barras. E aqui 3 cards que informam do total de 5 animais. Um já foi adotado, 3 estão disponíveis para adoção e um teve óbito, infelizmente. Então é isso. Essa ferramenta, essa forma de desenvolver utilizando o conceito de vibe coding está sendo muito interessante para aqueles que trabalham com engenharia de requisitos. Produzir um artefato desse, um protótipo totalmente funcional em 2, 3 dias faz muita diferença. Lembrando que a literatura disse que a melhor forma de capturar requisitos e de validar requisitos é através de protótipos, mais do que wireframes ou mockups, etc. Então, aí vai a dica.